Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando nas lições bíblicas da CPAD as parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. E hoje já estamos na lição de número 4, cuja aula será no dia 28 de outubro de 2018, cujo título é Perseverando na Fé. O texto áureo se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículo 7, que diz: E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? E a verdade prática, quanto mais perseverarmos na fé, melhor entenderemos a vontade de Deus. Muito bem, eu e o pastor Fábio já estamos aqui prontos, apostos para dar início ao nosso debate. Convidamos você a continuar conosco até o final, voltaremos em seguida. Queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos aqui para estudar com vocês mais uma lição deste trimestre nas parábolas de Jesus, hoje na lição de número 4, a lição que tem como título Perseverando na Fé. Vamos aqui estudar a chamada parábola do juiz iníquo, e aqui a gente já começa fazendo uma reflexão: será que esta epígrafe, parábola do juiz iníquo, seria a mais adequada para este assunto? Porque nas Bíblias, aqui nas versões bíblicas aqui que temos à disposição, é muito comum ter esse título lá. É importante que a gente frise aqui que as epígrafes lá que estão nas Bíblias, elas não são inspiradas por Deus, não faz parte do texto bíblico original, é apenas uma divisão de assuntos que foi feita para poder melhorar o entendimento e a procura dos textos bíblicos. Mas aqui já chamamos a atenção a respeito desse nome, parábola do juiz iníquo. Para mim, essa designação ela não é muito adequada, porque chama muita atenção do juiz, quando a gente percebe que nessa parábola o que devemos dar mais atenção, o ponto central da parábola é a perseverança, a oração e a perseverança da viúva. Então o foco deve ser a viúva na sua atitude de perseverança e de oração. Por isso que alguns acham que seria mais adequado, mais correto falar a parábola da viúva persistente, como diz aqui na introdução, né? A parábola da viúva persistente, porque ela mostra que a oração intermitente em tempos de crise é o meio pelo qual os discípulos do reino se valem da justiça do Pai a seu favor. Então nós temos aqui nessa parábola, Jesus ele se utiliza de contrastes, de comparação, né? Lembrando que a palavra parábola significa comparação, colocar duas coisas lado a lado para a gente comparar e tirar lições. E nessa parábola aqui, do juiz iníquo ou da viúva persistente, o próprio Jesus, assim que começa a contar a parábola, você pode ver aqui na leitura bíblica em classe, em Lucas 18:1, que Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então aqui nós já temos nesse primeiro versículo já a ideia central, a mensagem central da parábola. É uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então esse é o nosso foco, essa é a mensagem central da parábola. E aí depois Jesus ele vai ilustrar, ele vai ensinar sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus ensina essa verdade contando essa história dessa viúva, desse juiz iníquo, que nós não sabemos se isso é uma história real que aconteceu ou foi uma história fictícia que Jesus contou para poder ilustrar
essa verdade que ele contou. Então, as parábolas, elas podem ser narrativas de fatos reais que aconteceram, ou pode ser uma história fictícia. Mas o importante aqui é o objetivo, a ideia central da parábola é essa, uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E aqui a gente lembra Romanos 12:12, quando Paulo disse: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Perseverar orando, continuar orando. Então aqui no tópico 1.1, nosso comentarista coloca aqui que essa parábola é uma parábola difícil na questão da interpretação, que alguns consideram difícil, mas assim, é difícil se a gente for querer fazer uma associação ou encontrar um significado espiritual para cada detalhe dessa parábola. Particularmente, eu acho que Jesus já deu aqui a interpretação da parábola no primeiro versículo. Uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E no versículo 7, ele fecha a parábola dizendo: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Então, aí Jesus fecha o assunto nesse sentido, né? Então, devemos levar em conta o propósito que levou Jesus a contar essa parábola. Trata-se de uma parábola que é exemplo de outras que estudamos já ao longo deste trimestre, funciona como um contraste. Nós temos aí um juiz que ele era iníquo, era um homem mau, não é? Que não tinha misericórdia, mas devido à insistência, professor Zé Roberto, devido à insistência da viúva, ele atendeu o pedido da viúva por causa da insistência, por causa da perseverança dela. Então, a ideia é o quê? Ora, se um homem que é mau consegue atender um pedido de alguém por causa da persistência dela, quanto mais Deus, que é bom, né? Ele também pode atender a nossa oração persistente. É verdade, pastor Fábio. E se esse juiz da parábola se atribui a ele a categoria de um juiz iníquo, nós devemos considerar que o Deus ao qual nós servimos é um justo juiz, é um juiz misericordioso, é um juiz bondoso e que está atento às petições e às orações daqueles que a ele clamam. Então, é uma parábola difícil, concordo plenamente com o que o professor acabou de destacar, se nós formos encontrar detalhes e dar significados aos detalhes da parábola que a própria Bíblia não nos dão base, mas se nós formos compreender a intenção do ensinamento de Jesus através dessa parábola, nós temos um ensinamento claro, e o ensinamento claro é a importância de nós orarmos de forma perseverante, e isso demonstra que Deus requer de cada um de nós que tenhamos uma prática de oração, que sejamos insistentes na oração. Isso porque a oração, nós vamos falar mais adiante, é uma demonstração de dependência de Deus, mas também pense, com base nessa parábola, que muitas vezes Deus pode responder às nossas orações, mas aguarda que nós peçamos. Então, muita gente, de repente, não recebe porque não pede, e Deus está pronto e disponível para atender às nossas orações. Então, esse juiz aqui, há todo um debate aqui no teu do comentário da revista sobre a natureza desse juiz, se esse juiz representado era um juiz judeu, era um juiz gentil, a respeito dos sistemas de tribunais judaico e gentílico na antiguidade. Então, o comentarista cita a Misná, que é um documento religioso judaico, que declara que 3 juízes deveriam definir a sentença nos casos que envolvesse propriedade. Então, talvez por isso aquela viúva, ou essa viúva da parábola, tenha sido tão insistente, tão importuna, no sentido que a gente costuma dar, e essa razão, ou a razão dessa busca constante, dessa perseverança, dessa persistência, é por causa da sua necessidade. Então, aqui nós destacamos a condição da viúva. As viúvas da antiguidade eram mulheres simples, que eram identificadas
pelas suas vestes, elas não tinham uma proteção social, como a gente tem hoje em alguns países, se tornavam pessoas vulneráveis, porque numa sociedade patriarcal elas dependiam dos seus maridos para os proventos, para sustentar a casa, e então elas se tornavam ou se colocavam diante de uma condição de necessidade. E certamente por esse motivo essa viúva foi tão persistente em relação à sua queixa, à sua demanda para com esse juiz, por causa da sua carência. Então nós aprendemos aqui também com essa parábola que nós devemos levar a Deus de forma persistente as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos, no intuito de que Ele, pastor Fábio, que é um Deus bondoso e gracioso, possa nos ouvir. Nós estamos encerrando o primeiro bloco da nossa lição. Convidamos você a continuar conosco. Voltaremos em seguida. Queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta com o nosso programa, estudando a lição de número 4, Perseverando na Fé, estudando aqui a parábola do juiz iníquo, ou melhor dizendo, a parábola da viúva persistente. E aqui no tópico 1.3, o professor José Roberto estava falando há pouco tempo a respeito da viúva. E naquela época, na época de Jesus, as viúvas não tinham o amparo social, da previdência social, como tem hoje, por menor que seja a pensão. Pelo menos aqui no Brasil, nós temos aí pelo menos um salário mínimo para mulher que fica viúva, tem esse amparo social. A gente sabe que é pouco, mas pelo menos é alguma coisa. Mas na época de Jesus, a sociedade israelita, judaica da época, não tinha isso. E a mulher era casada com seu marido e as mulheres não tinham parte na herança. A herança era para os homens, era uma sociedade muito machista, muito desigual entre direitos entre homens e mulheres, e a herança da mulher era o marido. E se o marido morria, ela ficava muito desprotegida socialmente, ficava em vulnerabilidade social. E aquela viúva, devido à sua necessidade, né? Daí a importância que Deus sempre na Bíblia coloca a questão, responsabilizou a sociedade israelita em vários momentos sobre a necessidade de amparar órfãos, de viúvas, estrangeiros, pessoas que estavam em vulnerabilidade social. E no caso aqui dessa viúva, ela tinha uma causa, na parábola Jesus não entrou em detalhes que causa era essa, mas uma coisa que devemos enfatizar aqui é a necessidade. A causa daquela mulher era muito insistente. A necessidade dela era urgente, a ponto de ir interceder diante desse juiz, que era um homem mau, que era um juiz considerado iníquo, né? Mas ela não quis saber disso. Ela foi lutar pelos seus direitos, ela foi lutar por justiça, ela procurou, e a necessidade faz com que a pessoa se desdobre, faz com que a pessoa corra atrás de resolver o seu problema. E aí é importante para nós cristãos, a gente entende que quanto mais necessidades nós temos, mais facilidade nós temos de orar. E quando os problemas diminuem, a gente tende a orar menos. Quando os problemas aumentam, a gente tende a orar mais. E essa mulher, essa viúva, ela estava numa situação de muita dificuldade e ela foi pedir justiça. Ela estava sendo fruto de uma injustiça, ela estava precisando que fosse feita a justiça. A mulher pobre, por causa da morte do seu marido, ela ficava privada do amparo social. E em caso de controvérsias de ordem pública, se não tinha dinheiro, precisava confiar na honestidade dos magistrados. E aí ela foi, conforme o tópico 1.4, o caso e a perseverança. Ela tomou uma decisão inédita de ir até aquele juiz, nem escolheu advogados
para intermediar o diálogo dela com o juiz. Talvez não tivesse condição para isso, nem contratou advogado, nem defensor público, mas ela decidiu ir pessoalmente em busca da solução do seu problema. Isso é muito importante. Nós, como cristãos, devemos também não se conformar com os problemas, nem se entregar aos problemas, mas devemos buscar em Deus a solução, buscar em oração perseverante, para que Deus nos dê vitória, para que Deus entre com providência, entre com socorro na nossa vida. Então, professor José Roberto, essa mulher tem uma atitude aqui muito louvável e de exemplo para todos nós, porque a partir da necessidade do problema dela, ela não ficou ali somente envolvida no problema, mas ela quis uma solução e procurou a pessoa certa. Ela procurou o meio lá, o juiz que podia dar a decisão que ia resolver o problema dela, e ela foi insistente, ela não desistiu da primeira vez, ela tinha consciência de que tinha aquele direito, e aí mostra também a dificuldade também que às vezes nós temos numa sociedade injusta que a gente vive, os homens são afetados pelo pecado, e a justiça nem sempre está de prontidão para fazer justiça em favor daquele que precisa. É isso mesmo. E aí a gente aprende a partir desse ensinamento de uma realidade humana, social, uma verdade espiritual. A primeira delas é que nosso Deus é um Deus justo e é um Deus bondoso. Nós temos essa revelação que Jesus nos dá a respeito de Deus, e que muitas vezes nós somos tomados por um conhecimento de Deus que não é cristão, não é bíblico, e quando nós lemos as parábolas de Jesus, nós nos deparamos com um Deus que é bondoso. Diferentemente desse juiz, que é um juiz iníquo, nós temos na Bíblia aqui a revelação de que o nosso Deus é um Deus que faz justiça. O versículo 7 diz assim: Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Então, evidentemente, Deus é soberano e responde ao seu tempo, responde ao seu modo às nossas orações, e às vezes nós não compreendemos porque é que Deus não responde às orações imediatamente, e até em alguns casos porque Ele não responde do modo que nós gostaríamos que Ele respondesse, mas nós estamos cientes de que o nosso Deus é um Deus justo, é um Deus bondoso e que sempre sabe o que é melhor para cada um de nós. E Jesus ensinou a respeito da oração lá no Sermão do Monte, no capítulo 7, no versículo 11 do Evangelho segundo Mateus. Ele diz assim: quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhes pedirem, ou aos que lhe pedirem. E complementa, versículo 7, anteriormente ele já havia dito: pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Então, isso aí é uma demonstração de que nós temos pleno acesso a Deus através da oração, que nós podemos, com ousadia, podemos chegar ao trono da graça de Deus, podemos orar ao Pai, inclusive no contexto aqui do Sermão do Monte, em outras passagens dos demais evangelhos sinóticos, Jesus ensina os seus discípulos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos pedem e Jesus dá as instruções a respeito da oração e ensina os discípulos a orarem a partir de uma oração modelo, que nós comumente chamamos de Pai Nosso, ou a oração dominical, ou a oração do Senhor. Então, nosso Deus é um Deus que responde às orações e que responde de acordo com a sua soberana vontade. A nós cabe, como fez essa mulher viúva, insistir, pedir, clamar, mostrar a nossa necessidade, a nossa dependência de Deus, e Deus, ciente da nossa carência, Ele responde, como diz lá no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 25, não faria justiça o Deus de toda a terra, ou o juiz de toda a terra. Então, a gente compreender que o nosso Deus é um Deus justo, é um Deus bondoso, pastor Fábio, que se interessa por cada um de nós
se interessa pelas nossas orações e responde de acordo com a sua soberana vontade. É verdade, e temos que confiar nessa verdade revelada nas Escrituras sobre a bondade e a misericórdia de Deus. Ele tem prazer em responder às nossas orações. A Bíblia diz que tudo aquilo que a gente pedir a Deus, em nome de Jesus Cristo, segundo a vontade dele, ele nos ouve. Muito bem, meus queridos telespectadores, chegamos ao final de mais um bloco do programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Vamos fazer mais um breve intervalo e já retornaremos para continuar o assunto da nossa lição. Fique conosco. Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate e hoje o tema aqui é oração, a partir da parábola comumente denominada de o juiz iníquo, né? Mas na verdade, como disse o professor Pastor Fábio aqui anteriormente, nós concordamos que é uma parábola cujo foco é a viúva perseverante, a viúva persistente, e ela nos dá aqui uma lição a partir dessa narrativa contada por Jesus sobre a importância de orar sempre e de não desistir. Então eu aproveito aqui para fazer um destaque que infelizmente nós estamos vivendo numa sociedade muito pragmática e as pessoas agem mais do que param para pensar, refletir e principalmente orar. Então esta é uma lição bastante apropriada para o contexto da modernidade. Então é importante que a gente saiba que nós precisamos de uma vida de oração. Orar é necessário. Um certo autor disse que a oração é o oxigênio da alma. Então, algumas pessoas deixam de orar e, por causa disso, perdem a sensibilidade espiritual, perdem a confiança em Deus. E, às vezes, a apostasia começa pelos joelhos. Quando alguém deixa de orar, de buscar a Deus, vai perdendo a sua confiança no Senhor, vai colocando o seu coração mais no homem, na condição humana, na sua capacidade de agir e de fazer todas as coisas. Evidentemente, ninguém vai deixar de trabalhar e fazer aquilo que tem feito, até porque Lutero, o famoso reformador protestante, já dizia que a gente deve trabalhar e se esforçar como se tudo dependesse de nós. E, ao mesmo tempo, orar como se tudo dependesse de Deus. Então, ter esse equilíbrio aí entre ação e oração. E a importância de a gente separar um momento diário para uma vida devocional, para um momento com Deus, para pedir a Deus, levar a Deus as nossas necessidades, depositando nele a nossa confiança, entregando a Ele o comando da nossa existência, pedindo oração, ou melhor, orando para que nós possamos tomar as decisões apropriadas. E no momento de carência, de necessidade, Jesus ensinou, por exemplo, na oração dominical, ou na oração do Senhor, Ele nos ensinou a nós pedirmos o pão nosso de cada dia. Então, muitas vezes, eu não sei qual é o pão, a sua necessidade, a sua carência, mas é importante que você leve a Deus as suas necessidades, aquilo que você precisa, se aproxime de Deus, sabendo que Ele assume a nossa causa, como diz aqui o ponto 2.3 da nossa lição, sendo perseverante, não desista. Às vezes algumas pessoas dizem assim, Deus não vai ouvir a sua oração, mas nós temos relatos aqui, vários episódios nos evangelhos, de que Jesus respondeu a oração por causa da persistência. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus ali se aproxima de um coxo, de um cego, para trazer uma resposta à sua oração. De igual modo, nós não temos conhecimento do que acontece na realidade sobrenatural e o que está no campo da soberania de Deus. Então a gente ora e pede, como o apóstolo Paulo orou 3 vezes, pedindo para que o Senhor passasse um espinho na carne, que ele não define o que se encontra lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e aí, naquele caso, Deus é taxativo, diz, olha, aí você não adianta mais me pedir, porque a minha graça te basta,
o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Tem o caso lá de Moisés, no Antigo Testamento, que Moisés quis entrar na terra prometida e a resposta de Deus foi taxativa, não, mas nós não sabemos, e até onde nós não sabemos, compete a cada um de nós sermos perseverantes, insistentes, buscar ao Senhor, pedir a Deus para que Ele possa, Pastor Fábio, contemplar a nossa necessidade e ouvir as nossas orações. E a perseverança na oração mostra também que a pessoa, além de acreditar, de ter fé, apesar das circunstâncias, ela também quer assim, desenvolver um momento de maior intimidade com Deus. Porque quanto mais a gente ora a Deus, quanto mais a gente busca a Deus, mais a gente vai desenvolvendo intimidade com o Senhor. E é muito importante no nosso relacionamento com Deus a gente entender o caráter de Deus, como Deus é, como Deus age. Ele tem o seu caráter, como diz aqui no tópico 2 da nossa lição, Ele é um Deus bom e justo. Então a gente, no relacionamento com Deus, buscando ao Senhor para que Ele resolva nossas causas, para que Ele atenda às nossas demandas, a gente tem que buscar, a gente tem que estar em oração diante dEle, mas acreditando que, como Ele é bom e justo, Ele vai dar a solução, Ele vai dar a resposta melhor possível para nós. E para nós, a melhor coisa não é necessariamente que Deus faça aquilo que a gente está pedindo para Ele fazer. A melhor coisa para nós é estar no centro da vontade de Deus. Então, quando estamos em oração a Deus, numa causa, numa campanha de oração, com algum propósito, a resposta à nossa oração é sim, não ou espere. E a gente tem que, desde já, antes de começar a orar, a gente já deve entender que a resposta de Deus vai ser a melhor para nós, embora a gente não entenda, embora a gente não venha entender inicialmente o que é que seria a melhor coisa para nós. Então, a melhor coisa para nós é a vontade de Deus. Ele é bom, Ele é justo, Ele não vai dar nada a gente que vai servir para a nossa perdição, Ele não vai dar nada a gente que não glorifique o nome dEle. Então, a gente tem que ter essa confiança nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, Ele assume a nossa causa. Tópico 2.3 da nossa lição fala que Deus assume a nossa causa desde que a nossa causa esteja alinhada à vontade de Deus. É importante que a gente entenda, meu irmão, que Deus não pode ser manipulado por nós. Não é porque você é uma pessoa de oração, de consagração, que ora não sei quantas horas por dia e jejuma todo dia, que você vai ter cacife para dobrar a Deus diante das suas vontades. Não, Deus não pode ser manipulado por ninguém. Ele é soberano. Quando a gente entra na presença de Deus em oração, pedindo algo, a gente deve ir debaixo de humildade, submetendo-se à vontade de Deus, submetendo-se à justa e à bondosa intervenção do Senhor, conforme a vontade dele. Então, diz o versículo aqui de Deuteronômio, capítulo 10, versículos 17 e 18, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, e que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Então Deus, Ele tem esse compromisso de intervir nas situações para nos ajudar, para nos dar a vitória. Agora, o conselho que eu dou para você e que serve para mim também, para todos nós, é o que a Bíblia registra. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes nos vossos próprios deleites. Então é importante, Deus, Ele quando vai avaliar a nossa oração, o nosso pedido de oração, Ele não leva em conta somente a nossa necessidade, não, mas Ele leva em conta também a motivação, o que está por trás do nosso coração, a motivação para a gente fazer aquele pedido a Deus.
Isso é fundamental. Não é só você ter fé, não é só você ter perseverança, mas Deus sabe qual é o tempo certo, qual é o momento adequado, e Deus vai julgar também as intenções do nosso coração. Às vezes tem gente que diz, eu estou sendo injustiçado, eu quero destruir o meu inimigo, eu vou fazer aqui, professor José Roberto, alguns querem até fazer oração de feiticeiro, né, para Deus cair por terra os inimigos de Deus. As orações imprecatórias. As orações imprecatórias, como alguns salmos imprecatórios lá no Antigo Testamento. Então a gente tem que ter cuidado, porque Deus não vai atender a nossa oração se a gente está pedindo com motivações que não são de acordo com a vontade de Deus. É isso mesmo. Vamos fazer um intervalo, voltaremos em seguida. Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate, hoje destacando aqui a importância da oração persistente. E o terceiro ponto aqui da nossa lição destaca a perseverança da viúva e uma imagem para nós, inicialmente a respeito da oração. Então, nós vivemos num mundo no qual nós estamos sujeitos às intempéries, às adversidades, às enfermidades que as pessoas em geral passam, e por esse motivo, nós devemos apresentar a Deus as nossas necessidades, levar a Ele as nossas súplicas, cientes de que Ele é um Deus bondoso, conforme já destacamos, que é um Deus justo, que é um Deus gracioso, que se interessa pelas nossas necessidades, pelos nossos problemas. E aqui a gente entender a importância da oração no contexto bíblico. Nós já ressaltamos aqui que a oração é uma demonstração de dependência de Deus e também um momento de comunhão. Então a gente não deve orar apenas para receber coisas de Deus, para que Deus nos dê aquilo que nós precisamos em termos de posses materiais, ou mesmo saúde ou qualquer outra coisa, mas orarmos também para estarmos na presença de Deus, para desfrutar da comunhão com aquele o qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou a chamar de Pai. Então nós podemos nos aproximar de Deus, ter intimidade com Ele e chamá-lo de Pai. Podemos saber que nós temos um Deus que escuta as nossas orações. Então as orientações que Jesus dá nos seus ensinamentos, nas suas parábolas, é de um Pai bondoso que escuta as nossas orações. Então a gente pensar, como ele mesmo disse, olha, se um pai, o filho, pede algo ao pai, um pai humano, ele sabe dar as coisas aos seus filhos, e nós somos pecadores, o pai, mesmo sendo humano, pecador, dá as coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial pode nos dar aquilo que nós necessitamos. E nós temos uma grande motivação para orar, é que o próprio Jesus nos ensinou a orar. Jesus orou em várias circunstâncias, a gente vê aqui nesse primeiro ponto do tópico 3 da nossa lição, em várias circunstâncias os discípulos viram Jesus orando até mesmo pelos seus agressores, como está lá em Lucas, no capítulo 23, versículo 34. Jesus ensinando os seus discípulos a orar, exortando os discípulos à oração, advertindo em relação ao perigo de fazer uma oração equivocada, Lucas capítulo 20, versículo 47. E aí eu quero chamar a sua atenção. Se Jesus, que foi Jesus, orou, quem somos nós para desprezar a oração? Se Jesus, que era homem perfeito, cheio do Espírito Santo, que vivia na dependência do Pai durante o período em que esteve aqui na terra, nos deixou o exemplo orando inúmeras vezes. Antes de ser levado à cruz, ele estava ali agonizante, orando, pedindo a Deus forças para vencer aquele momento difícil. E quanto mais nós, meu querido irmão, minha irmã, meu caro
telespectador, telespectadora, não se aparte da oração, não se desvie da oração, separe momentos para buscar a Deus em oração, seja persistente, seja perseverante na oração, não desista dos propósitos que você tem e que não seja, como o professor Fábio já destacou aqui, que não sejam propósitos meramente egoísticos ou centrados no eu. Ore também lembrando não apenas do pão nosso de cada dia, o seu, mas lembrando do próximo, dos necessitados, dos órfãos, das viúvas, e assim você vai ter a sua oração respondida. É verdade, professor Zé Roberto, eu me lembro agora aqui, na época que eu cantava no conjunto da mocidade da minha igreja, na época de solteiro, tinha um hino que, numa parte lá do hino, dizia: Jesus Cristo orou, nós oramos também. Então, a Bíblia mostra que Jesus orou e vivia em oração, era uma pessoa que tinha uma prática de oração, ele sentia necessidade de orar. Nós também, é claro, temos necessidades de orar, e a gente vive num mundo pós-moderno muito apressado, em que as pessoas querem respostas rápidas para tudo, ninguém tem mais paciência com nada, ninguém espera mais nada. Todo mundo quer apertar um botão, dar um clique em alguma coisa e ver tudo acontecer. Todo mundo quer que o trânsito flua muito rápido, quer que a internet seja cada vez mais rápida. Parece que nem se lembra da época da internet de escada. Então sempre a gente quer soluções rápidas para todos os problemas. A gente está desenvolvendo uma mentalidade, né? A nossa cultura, a cultura na qual vivemos, está desenvolvendo em nós um estilo de vida que a gente quer tudo rápido. Tem o fast food aí, mas tem a oração fast, o resultado fast, a gente quer tudo rápido. E essa ideia de perseverar orando, de continuar orando, de esperar, como diz a Bíblia: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então esse negócio de esperar com paciência no Senhor, a gente não quer muito, a gente quer logo que Deus ouça o nosso clamor, e às vezes tem pessoas que acham que pode impressionar Deus com a palavra de ordem, com um clichê, com determina daqui, determina dacolá, e tudo vai acontecer. Mas a Bíblia nos orienta e fala da importância da perseverança, de continuar orando, de perseverar orando, de não desistir. Já lemos aqui Romanos 12, que diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Ou seja, continue orando, perseverar orando, continue orando, não deixe de orar. Enquanto a sua bênção chega, você vai desenvolvendo comunhão com Deus, você vai se edificando por meio da oração. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 2, ele diz: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Você já pode agradecendo a Deus por todas as bênçãos que Ele já concedeu a você, e se você tiver fé mesmo, já pode começar a agradecer pela bênção que você está buscando. 1 Tessalonicenses 5,17, ele disse: orai sem cessar. Ou seja, sem parar, não deixe de orar, mesmo que a bênção não chegou ainda, mas continue orando. É o ensino da parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E no tópico 3.3 da nossa lição, fala da importância da oração com fé. E Tiago fala lá que nós devemos orar com fé, porque aquele que ora a Deus sem fé, ele não vai receber nada diante do Senhor. E Jesus, ele já disse: se você tiver fé, então, mesmo que seja pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, Deus vai fazer muitas coisas. Então é importante, professor José Roberto, na oração, tanto a perseverança quanto a fé, porque a fé
que aquilo vai acontecer, a fé que vale a pena a gente orar e buscar a Deus, é um combustível que nos motiva a perseverar na oração. Então, só vamos ter perseverança se a gente tiver fé. Deus quer que a gente confie nele, mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis, mesmo que a gente não enxergue uma luz no fim do túnel, mas temos que ter a fé. É isso mesmo. Lá em João capítulo 16, versículo 33, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Portanto, nós precisamos exercitar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Estamos terminando mais um programa, queremos convidar você, toda a sua família, para continuar o debate na Escola Bíblica Dominical, na sua congregação. Este programa, nenhum outro, os comentários da internet não substituem a Escola Bíblica Dominical lá na sua congregação. Continue frequentando, participe, você só tem a ganhar e a crescer espiritualmente. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa, se Ele mesmo permitir. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. A paz do Senhor.